A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez para mais um comentário da lição bíblica da Escola Dominical. Hoje a lição de número 10 da classe de adultos, que tem por título Paulo e seu amor pela igreja. Antes de continuar, queridos, eu quero chamar sua atenção e perguntar se você já encomendou a sua revista para o próximo trimestre. A lição do próximo trimestre tem por título A Supremacia das Escrituras, e é uma lição que eu tenho uma versão dela de 1978. Eu nem era nascido ainda, e eu tenho certeza que será de grande aprendizado a todos nós. Já partindo para a aula de hoje, lição de número 10, não é? Paulo e seu amor pela igreja, uma lição muito bonita, muito proveitosa a todos nós. Eu quero chamar a sua atenção enquanto eu estiver fazendo esse breve comentário com vocês. O texto áureo para essa lição está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A, onde diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática diz: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas um sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. O texto bíblico para essa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 1 ao 10, onde diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque neles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que leitura maravilhosa! O objetivo geral dessa lição é compreender o amor pela igreja, e os objetivos específicos do primeiro tópico é destacar o amor de Paulo pela igreja, relacionar o amor com fé na igreja e elencar as três virtudes na igreja de Tessalônica: a fé, o amor e a esperança. Eu separei algumas coisas a mais nessa lição que eu quero comentar com os irmãos nesse dia de hoje. Eu também quero conceituar para os irmãos a palavra igreja à luz das escrituras sagradas. Também eu quero analisar, nesse breve comentário com os irmãos, o amor verdadeiro e o significado do amor que o apóstolo Paulo tinha pela igreja do Senhor. E também eu quero destacar que esse amor ele foi demonstrado pelo serviço abnegado do apóstolo, dedicado e sofredor pela noiva de Cristo e por uma vida de oração. Não é algo muito reflexivo
a todos nós nos dias de hoje. Queridos, primeiro eu quero definir com vocês o termo igreja. É assim, na Bíblia Sagrada, a palavra igreja, ela vem de eclésia ou eclesia, não é? E é formada por dois termos, que significa para fora, e clesis, que quer dizer chamado, ou seja, chamados para fora, não é? Esse termo, ele é utilizado 115 vezes só no Novo Testamento, com três significados diferentes, porém, apesar dos significados diferentes, sempre mostrando algo ou alguém convocado para fora. Então, é assim, não há como ser parte da igreja e permanecer dentro do sistema do mundo. Todas as vezes que o significado igreja aparece na Bíblia Sagrada, significa alguém que é convocado para fora. Então, é usado 3 vezes para se referir a uma assembleia grega, né, lá no livro dos Atos dos Apóstolos. É usado 2 vezes para designar o Israel de Deus no Antigo Testamento, tanto no livro dos Atos dos Apóstolos como na carta aos Hebreus, e também mostrando que Deus chamou Israel dentre os povos para ser um povo seu. E a palavra eclesia é usado 110 vezes para designar a igreja do Senhor. Aqui eu quero destacar que a igreja com I maiúsculo. E a igreja com I maiúsculo é a reunião de todos os salvos, que um dia serão levados para morar com Cristo na eternidade. Então, essa igreja do Senhor, que eu me refiro, é a noiva do Cordeiro, é aquela que Jesus vem buscar quando ele voltar. Então, o termo eclesia é usado 110 vezes para designar a igreja do Senhor e revela a finalidade dessa chamada para fora. Então, queridos, como conclusão desse primeiro tópico, eu quero deixar para os irmãos que nós temos que refletir nisso e temos que pensar que nós somos um povo que fomos separados por Deus. Não é? Algumas pessoas reivindicam o termo igreja. Eu sou igreja. Eu quero já tornar a explicar para você que ninguém é igreja só, tá certo? A igreja é uma palavra coletiva, é um conjunto de pessoas que foram chamadas para fora. 2 observações, portanto. Primeiro, não há como ser igreja e permanecer no sistema do mundo. Segundo, a igreja, ninguém é igreja só. A igreja é uma coletividade. É um conjunto de pessoas chamadas para fora. E Jesus, quando vier, ele vem buscar esse conjunto de pessoas, tá certo? Ele vem buscar a sua igreja. Também, queridos, agora eu quero mostrar para vocês como o apóstolo Paulo, ele amava a igreja. E eu quero destacar para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele não amava a igreja da boca para fora. Ele amava a igreja com a vida de serviço, não é? Se vocês prestarem atenção à leitura que a gente fez hoje, o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus pelos cristãos que estavam na Tessalônica, porque eles estavam influenciando outros povos, né? Por exemplo, da Macedônia e da Acaia. Ele diz, não precisa a gente pregar lá, porque eles já têm notícia de como vocês adoravam a ídolos e como vocês abandonaram tudo para servir a Deus, tanto por palavra como por obras. Então, o apóstolo Paulo, para chegar a esse ponto, ele deu exemplo. Ele amava a igreja, mas não era da boca para fora, ele amava a igreja com a vida de serviço. Então, amava a igreja com a vida de serviço. O que a gente pode ver aqui? O apóstolo Paulo, tido por um homem duro, rigoroso, ameaçador, violento, depois que ele se converteu a Jesus, ele passou a demonstrar o contrário. A sua vida passou a ser uma vida de ternura, de sensibilidade, uma vida de amor, não é? O apóstolo Paulo aceitou o chamado divino para servir a igreja, né? Ele aceitou a determinação de Cristo, tá certo? Ele foi chamado, escolhido por Cristo para pregar as boas novas de salvação, e ele abraçou esta causa que fora dito pelo próprio Senhor Jesus para a sua vida. Então, o apóstolo Paulo, dentro dessa vida de serviço, eu posso dizer para vocês que ele iniciou a sua obra evangelística lá em Damasco.
Então, na cidade que se dispôs a perseguir os cristãos, motivado pelo ódio, o apóstolo Paulo, então, inicia seu ministério. Os irmãos sabem que antes de chegar em Damasco, o apóstolo Paulo, que tinha carta de recomendação para arrastar os crentes pela rua e levarem à condenação, o apóstolo Paulo ele chega a Damasco convertido porque ele tem um encontro com Cristo no meio do caminho. E lá em Damasco, ele começa então a sua obra evangelística. A igreja é a qual ele odiara, não é? Ou seja, é o futuro do pretérito, né? Porque ele odiara. Ele saiu para perseguir, mas agora ele chegou para convencer a cidade a se converter a Cristo, passou a ser objeto de um amor aproximado e contagiante. Aqui nós aprendemos, queridos, com o apóstolo Paulo, mais um princípio. Qual é o princípio? O princípio é que nós devemos amar o nosso lugar de começo, aonde Deus nos encontrou e supriu as necessidades espirituais, e ali dedicar o nosso amor e serviço. Não é? Eu escuto pessoas dizerem por aí, pastor, eu vou mudar de igreja porque eu já estou há muito tempo na mesma igreja. Eu, particularmente, nunca aceitei esse argumento. Isso é coisa de quem não quer compromisso com Deus, tá certo? Os grandes evangelistas, você conversa com eles, eles estão lá há anos, até o momento em que o próprio Deus os tire de alguma forma, né? Seja porque a diretoria da igreja decidiu que eles tinham que fazer a obra em outro lugar, enfim, mas eles não ficam cansando de igreja, tá certo? Nós devemos amar, irmãos, o lugar aonde Jesus nos colocou, onde Jesus nos salvou, onde tivemos um encontro verdadeiro com Ele, tá certo? Ali é onde as nossas necessidades espirituais são supridas. Ali é onde, se a gente cair, Deus vai levantar alguém para nos ajudar a erguermos novamente. Então, ali nós devemos dedicar o nosso amor e o nosso serviço a Deus, a exemplo do apóstolo Paulo. Segundo, é que o apóstolo Paulo se colocou a serviço de Deus e de seus líderes. Outra grande verdade que deve falar grandemente ao nosso coração. Então, o que é que nós observamos aqui? Que o maior expoente do cristianismo após Cristo, podemos falar assim do apóstolo Paulo, o maior dos evangelistas, né, dos missionários, dos teólogos, sempre obedeceu à direção divina por intermédio dos líderes que Deus havia levantado em sua vida. Irmãos, basta você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, que você vai encontrar lá o apóstolo Paulo submisso a Ananias, você vai observar o apóstolo Paulo submisso a Barnabé, você vai observar o apóstolo Paulo submisso aos apóstolos. Ele teve problemas na igreja, ele foi pedir conselho aos apóstolos sobre como resolver aquele problema, e você vai ver também, principalmente, o apóstolo Paulo submisso à igreja. Então, isso deve falar o nosso coração e nós devemos tomar isso como exemplo, né, irmãos? Isso aí é exemplo a todos nós, se colocar a serviço de Deus e também dos nossos líderes. Todos nós precisamos de liderança. Existem pessoas hoje em dia pregando que não precisam de igreja para ser crente. Mas é interessante que estava João exilado numa ilha chamada Patmos. A Bíblia diz que ali ele foi arrebatado em espírito, teve uma das maiores e mais bonitas visões do Cristo glorificado, está registrado lá em Apocalipse, capítulo 1, e ali ele recebeu a ordem de Deus. João, escreve tudo o que tu vê e envia aos anjos que estão nas 7 igrejas. Então, você observa que em cada igreja Deus tinha colocado um anjo, Deus tinha colocado um líder, Deus tinha colocado um cabeça espiritual, um guia espiritual para cuidar da igreja. Então, queridos, a submissão à liderança é algo bíblico e instituído por Deus, tá certo? Não fomos nós que inventamos a liderança, não. Foi o próprio Deus que instituiu pelo seu poder e pelas suas orientações. Terceiro, o sentimento de servir do apóstolo Paulo. Então, você observa, o apóstolo Paulo declarou, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Você observa que são duas coisas. Gastarei e me deixarei gastar. Aqui nós temos a ação ativa e a ação passiva, não é? De alguma maneira, ele está declarando aqui que vai se esforçar
e se coloca à disposição das pessoas para também, né, irmãos, para também as pessoas poderem aproveitá-lo para fazer a obra. Você vê, o exemplo desse grande servo de Deus, nesse contexto aqui, tem que servir de inspiração para todo crente que está assistindo essa aula. Do grego, gastar é a palavra ekdapanao, tá certo? Que significa esgotar pelo uso, gastar inteiramente ou gastar completamente. Então, você observa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui a amar servindo com intensidade, com atitudes, com demonstrações, e não somente com retóricas. Não é, irmãos? De falar, blá, 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 a gente está cheio de pessoas. Agora, a gente precisa de servos de Deus que se dediquem à obra. Parece que está se tornando escasso isso. O povo está ficando muito manhoso. O povo está ficando muito chorão. O povo está reivindicando muito direito. Servir a Deus não é ter direito. Servir a Deus é se colocar à disposição. Não é? O próprio termo já diz, é servir. Ninguém vai... ou até na igreja, muitas vezes, certa vez, um abençoado me disse, pastor, eu não vou congregar mais com o Senhor. Aí eu fui tentar ali argumentar, por quê, querido? Você é tão bem tratado aqui e tal. Daí ele disse, bem tratado? Eu venho para os cultos aqui, fico 40 minutos, o Senhor prega quase 2 horas ali e ninguém me traz um copo com água. Eu disse, mas já pensou? Eu disse, meu irmão, toda quarta-feira eu tenho um curso bíblico de discipulado na minha igreja, toda quarta-feira, e você é convidado a participar comigo do curso bíblico do discipulado. Tá certo? Porque lá eu vou ensinar você que ser crente é muito mais servir do que ser servido. Então é assim, ó, Paulo nos ensina a amar servindo com intensidade, com atitudes, demonstrações e não apenas com retórica. Então, para o apóstolo Paulo, gastar significava usar o que tem, não é? Referindo-se a posses, habilidades, vocações, não é, irmãos? Tudo isso a gente deve colocar a serviço de Deus. E deixar-se gastar era ele ser consumido naquilo que ele era, referindo-se, irmãos, ao seu ser, à sua vida. Aqui eu quero destacar duas coisas. Primeiro, dedicar-se à sua dedicação do tempo. Segundo, o sacrifício do seu próprio corpo. No que diz respeito à dedicação do tempo, por exemplo, ensinando de noite e de dia. O exemplo de Paulo, no tocante ao aproveitamento do tempo, é um paradigma, irmãos, para a vida de cada servo de Deus. Tá certo? Nós devemos, a obra de Deus, irmãos, não, para a obra de Deus, nós não podemos ter expediente. Nós devemos estar à disposição sempre. É por isso que eu evito o termo trabalho. Eu não gosto de usar trabalho de discipulado, trabalho de evangelismo, trabalho de oração. Eu não gosto dessas coisas, por quê? Porque trabalho, ele traz atrelado consigo a sua ideia, aquela ideia do trabalho secular. Por exemplo, trabalho precisa que a gente pague para poder alguém fazer. Trabalho secular, ele tem expediente, tem a hora de começar, tem a hora de terminar. Quando a gente trabalha para Deus, quando a gente se dedica à obra de Deus, tem um amor verdadeiro para a obra de Deus, a gente não pode esperar pagamento, tá certo, irmãos? Não pode. Nosso galardão é a certeza de que um dia Jesus vai voltar e nos levar para o céu. Também nós não podemos determinar um expediente. Tem muita gente falando que não sabe. Tem muita gente dizendo, outro dia eu coloquei na internet, porque tem um monte de gente sem noção colocando lá que tempo de qualidade é deixar a obra de Deus, abandonar a obra de Deus e pegar a família e ir para uma praia. Olha, você se divertir com a sua família de maneira sadia também é tempo de qualidade. Agora, não existe tempo de qualidade se sua vida for focada no lazer e você não tiver em comunhão com Deus. Quem não está em comunhão com Deus não tem tempo de qualidade. Quem não está em comunhão com Deus não pode, irmãos, esperar de Deus as bênçãos do céu. Segundo lugar, o sacrifício do corpo. Então, Paulo descreve que, por amor de Deus, né, e a igreja, ele se submeteu a privações, a açoites, a trabalhos árduos, a jejum,
não é? Aqui eu só vou acrescentar mais um detalhe, é que tem muita gente reivindicando uma vida normal. Tem pessoas dizendo assim, não, eu sou uma pessoa normal, eu tenho direito, eu tenho blá, 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 aquela história toda que eu não vou entrar em detalhe aqui, que eu não vou murmurar na aula de hoje. Mas você observa, como nós queremos ser normais, se a nossa chamada para servir a Cristo é anormal. É anormal, irmão. Você observa, lidar com o mundo espiritual é anormal. Para o mundo, isso é anormal. Então, não pode pessoas que tiveram uma chamada anormal reivindicar de Deus uma normalidade. Não, isso aí contraria, tá certo? Todos os princípios da lógica do servir a Deus na vida de qualquer cristão. Então, guarde bem esses ensinamentos aí. Também eu vou continuar e mostrar para os irmãos que o apóstolo Paulo também amou a igreja, demonstrando uma vida de oração. Irmão, orar é uma forma de amar, tá certo? Vou falar com os irmãos. Então, nós aprendemos com nossos pais que, se quisermos amar alguém, devemos orar por aquela pessoa. E isso é um princípio da vida cristã. É algo que nós não podemos deixar de fazer, tá certo? Então, a vida de oração do apóstolo Paulo em favor da igreja e dos irmãos é um exemplo digno de ser imitado. Eu só quero fazer uma observação nessa questão aqui também. Assim, ó, irmãos, tire da sua cabeça essa história que a oração tem poder. Não existe poder na oração, existe poder no Deus que ouve e responde a oração. Tem pessoas usando esse argumento que a oração tem poder para lançar, por exemplo, maldição em outra pessoa. Fique quieto, senão oro por você para Jesus lhe matar. A oração não é uma ordem que a gente dá a Deus. Nem a oração, ela é no sentido horizontal. Por exemplo, eu vou orar pela minha esposa. Aí eu vou jogar um raio na minha esposa, que está do meu lado. Não, não é assim que funciona. A oração é uma conversa que se tem com Deus, é uma conversa. Nós oramos, quando nós oramos, nós conversamos com Deus que está no céu. E o Deus que está no céu é quem responde a nossa oração. Então, não existe essa que a oração tem poder. Não, irmão, tire isso da sua cabeça. Então, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, isso é um erro comum, né, que a gente escuta por aí hoje. Você observa o apóstolo Paulo, primeiro, orando pelo crescimento espiritual da igreja. Veja o que é amar a igreja. O apóstolo Paulo orava pelo crescimento espiritual da igreja. Cada ponto que eu falar agora aqui, você vai refletir se você está fazendo isso, não é, na sua igreja ou pela sua igreja. Primeiro, orando pelo crescimento espiritual da igreja. Então, nós encontramos essa passagem do apóstolo Paulo em várias passagens, a abundância de passagens. Por exemplo, na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses. Efésios, capítulo 1, do 16 ao 18, também capítulo 3, do 14 ao 19, e Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 12. Então, são exemplos, irmãos, da preocupação do apóstolo Paulo com esse. Nós devemos tomar como incentivo para que nós oremos pelos novos convertidos, pelos jovens, pelas crianças, pelos obreiros, enfim. Nós devemos orar uns pelos outros para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, tá certo? Isso é uma obrigação nossa. Segundo, o apóstolo Paulo orando pela manifestação do sobrenatural. Você observa que o apóstolo Paulo entendia que a fé dos irmãos necessitava de manifestações sobrenaturais para que ela fosse fortalecida. Ele nos ensina a clamar para que o seu poder seja manifestado na igreja, o poder de Deus. Não é clamar a Deus para que o poder de Deus se manifeste na igreja. Então é assim, irmãos, isso aqui faz parte da nossa fé. Nós somos crentes pentecostais. Nós não podemos deixar de crer, não é, irmãos, na manifestação do sobrenatural. Nós precisamos orar por milagres. Nós precisamos orar, irmãos, pelo batismo no Espírito Santo, pela manifestação dos dons espirituais. Não podemos perder esse bom costume. Agora há pouco, antes de começar a gravação dessa aula, eu vi o áudio de um dos nossos irmãos que foi diagnosticado com câncer maligno na garganta, e eu fui lá na casa dele orar por ele, ungir a garganta dele. Eu creio, irmãos, que
Se eu não creio, como que eu vou ser pastor da igreja? Não é como que eu vou ser pastor de igreja? Eu creio no Deus que cura. Da mesma maneira que ele curou, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, não é? Jesus, ele opera milagres hoje. Eu orei pelo servo de Deus, ele mandou uma mensagem para mim agora, pastor, fiz primeiro exame, deu câncer maligno, fiz a primeira biópsia, o tumor não foi mais encontrado. O homem está com a traqueostomia, que foi feita porque a garganta dele ia fechar. Fiz a segunda biópsia, não foi encontrado novamente. E os médicos estão procurando uma explicação e pediram agora uma terceira biópsia. Em nome de Jesus, irmão, não vão achar nada. Sabe por quê? Porque nós precisamos continuar em oração pela manifestação do sobrenatural em nosso meio. Jesus ainda pega gente ruim e transforma em gente boa. Ele ainda pega cabra sem vergonha e transforma em pregador do evangelho. Né, irmãos? Porque é assim, essa é a grande virtude do Evangelho. Essa é a grande vantagem de nós servirmos um Deus todo-poderoso. Terceiro, a oração pela unidade da igreja. Você observa outra grande lição a todos nós. O apóstolo Paulo, ele dedicava o tempo na oração para que houvesse um derramar do amor de Deus no coração da igreja, para que não houvesse na igreja, irmãos, divisões, partidarismo, peleja ou qualquer coisa que impedisse a unidade entre os irmãos. Irmãos, nós devemos orar e agir dessa maneira, não é, irmãos? Os dias que nós estamos vivendo são difíceis. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A gente conta o milagre, mas certo milagre a gente não diz o santo. Mas eu vou contar uma coisa que eu ouvi, que vocês não vão acreditar. Em determinada igreja, os crentes fizeram o amigo da onça. Vocês acreditam? Amigo secreto, eu já não sou a favor disso. Nas igrejas. Aí fizeram o amigo da onça. Você imagina um crente dando de presente para o outro uma barra de sabão. Outro dando para soltar piada, para mandar o outro lavar a boca. O outro dando um carrinho de brinquedo. Irmãos, isso é o cúmulo. Isso é uma igreja que não tem doutrina. Não é, irmãos? Então, nós não devemos cultivar isso na igreja, não. Nós devemos preservar e orar e tomar atitudes que prezem pela unidade da igreja. A igreja tem que andar unida. Não pode ter no coração nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de peleja, nenhum tipo de traço que impeça a unidade da igreja. Isso é terrível, né, irmão? Isso é algo abominável. Isso é algo que a gente precisa aprender na escola bíblica dominical e colocar em prática no nosso dia a dia. O quarto ponto, irmãos, é que o apóstolo Paulo orava também pela santidade da igreja. Você vai observar, a vida santa dos irmãos era uma preocupação do apóstolo Paulo. O seu desejo era que todos vivessem em condições de se encontrar com o Senhor Jesus, vivendo de maneira irrepreensível, de maneira santa. A gente não pode brincar de ser crente, a gente não pode brincar de ser santo. A Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de ser, e espírito, alma e corpo seja preservado santo e irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós devemos andar dessa maneira, nós devemos orar e agir buscando também a santidade. Eu não estou dizendo que ninguém vai determinar o dia a dia do outro. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela foi escrita para nós. A Bíblia Sagrada não foi escrita para os outros, não. Porque tem pessoas que acham que a Bíblia foi escrita para os outros e nunca para ela. Não, quando a Bíblia fala, por exemplo, de obras da carne, porque a obra da carne é feitiçaria, glutonaria, lascívia, prostituição, impureza, tal, um monte de coisa, e diz muitas coisas semelhantes a essa. Não é? A Bíblia não está falando para os ímpios, ela está falando para a gente. Ela diz assim, ó, que nós não andamos segundo a carne, nós devemos andar segundo o Espírito. Então, a santidade, primeiro, é para a nossa vida. Não estou dizendo que ninguém deva agora andar olhando o sapato que o outro calça, não é? A fita que o outro amarra o cabelo. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que nós devemos orar pela santidade da igreja e nos preocupar de estarmos em condições para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo quando ele voltar. Olha só, e outra, irmãos, orar pelo o anúncio da palavra e por livramento. O apóstolo Paulo, ele confiava no poder de Deus e ele estimulava os crentes
a vencer os desafios por meio da oração. Ele diz assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, ele diz, para que a palavra se propague e seja glorificada, para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, vamos continuar em oração, irmãos, para que a palavra de Deus chegue aos corações e para que Deus continue a nos dar livramentos da parte dele. Olha só, para terminar essa breve explanação da lição, eu quero mostrar aos irmãos também algumas provas de amor de Paulo à igreja. Antes de entrar no tópico 4 aqui, eu lembrei de falar uma coisa. É porque alguém disse assim, pastor Mário, só devia ler a lição, tal, comentar. Não, aqui é um comentário, né, da lição e eu pretendo mostrar um subsídio a mais. Não ler a lição. No próximo trimestre, eu vou gravar pré-aula, tá certo? Então, agora eu estou gravando um comentário. Nesse comentário, eu não vou falar só o que tem na revista, eu quero acrescentar algo mais para enriquecer a sua aula. Observe só o que é prova de amor à igreja, baseado no exemplo do apóstolo Paulo. Algumas provas de amor de Paulo à igreja, tá certo? Então, aqui eu quero destacar um episódio que demonstra o amor de Paulo à igreja de Jesus. E esse modelo deve servir de inspiração para nossas vidas. Então, eu estou falando do discurso aos anciãos em Éfeso, não é? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 ao 38, nós temos o emocionante, tocante discurso do apóstolo Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Então, é o único sermão de Paulo dirigido aos cristãos. Outros 6 foram dirigidos a judeus e a gentios. Então, é assim, irmãos, todo crente, ele precisa mergulhar profundamente em cada palavra dessa mensagem, tá certo? Essa mensagem contém princípios de como servir bem a igreja, como nós devemos servir bem a igreja. Primeiro, Paulo amou a igreja com humildade. Você observa que do grego, tá certo? Do grego, a palavra humildade se é a palavra tipeinos rosune, e é ter opinião humilde de si mesmo, não é? Profundo senso de insignificância. Então, o apóstolo Paulo entendia que ele não era maior que a igreja, maior que os irmãos, maior que a mensagem que pregava. Que exemplo, né, irmãos, a ser seguido pela gente hoje. Uma vez eu estava num lugar e uma pessoa pregou uma mensagem tão assim mirabolante que eu disse assim no final, ele falou para mim, pastor Mário, gostou da mensagem que eu preguei? Os rapaz, gostei tanto que eu queria pedir até sua Bíblia de presente. E ele não entendeu o que eu quis dizer e me deu a Bíblia dele de presente. Né? Tá lá em casa, guardada até hoje. Porque ele acrescentou tanta coisa na mensagem, tanta coisa que não tinha na Bíblia. Né, irmãos? Então, você observa que o apóstolo Paulo, ele entendia exatamente o contrário. Ele não era maior que a igreja. Ele não era maior que os irmãos. Ele não era maior que a mensagem que ele pregava. Você vai ver que o maior evangelista, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igreja de toda a história do cristianismo, ele se autodefinia como servo. Tá certo? Certa vez, ele perguntou e ele mesmo respondeu. Ele perguntou, quem é Paulo? E ele mesmo respondeu, apenas ministro. Do grego, né, irmão? Diaconos, ou seja, aquele que serve outro. Não é? Um servo de um rei. Uma vez eu estava pregando e eu apontei para a minha cadeira no ministério. E eu disse, irmão, vocês estão pensando que sentar, que isso aqui é cadeira de rei? Isso aqui não é cadeira de rei. Isso aqui é cadeira de servo, baseado no exemplo de Gideão. Depois que Gideão foi usado por Deus ali no livro dos Juízes, a Bíblia diz que vieram até Gideão e pediram para ele reinar sobre eles. Gideão disse, não fui chamado para reinar. Fui chamado para uma missão específica. Daí, no decorrer da mensagem, eu apontei para a minha cadeira e eu disse, isso aqui não é trono, isso aqui é lugar de servo sentar. Para sentar aqui tem que ser servo. Não é, irmãos? É um exemplo a todos nós que somos crentes, independente do lugar onde a gente sente.
O apóstolo Paulo também amou a igreja, irmãos, com muitas lágrimas. Então, o apóstolo Paulo seguiu o exemplo de seu Senhor Jesus, que veio à terra em lágrimas. O apóstolo Paulo era um cristão de olhos molhados, digamos assim. Primeiro, ele chorou por amor aos anciãos, né? 2 Coríntios 2:4, pela preocupação com a saúde espiritual deles. Ele chorava quando pregava, o exemplo lá de Atos 20:31, tá certo? As suas atividades eclesiásticas, elas eram regadas com lágrimas. Ele chorou por causa dos inimigos da cruz de Cristo, Filipenses 3:18. Ele chorou pela oposição à pregação do evangelho, Atos 20:19. Ele também chorou, irmãos, pelas provações de seus amigos, 2 Timóteo 1:4. Tá certo? Paulo pensava nas lágrimas de Timóteo, e ele mesmo ensinou: chorai com os que choram, segundo está escrito lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 15. Irmãos, já estamos caminhando aqui para o final. Também o apóstolo Paulo amou a igreja, alertando sobre os falsos mestres. Aí você vai ver, ó, o apóstolo Paulo ele alertou diversas vezes, e deve ser um alerta a todos nós, sobre a existência de falsos mestres no seio da igreja, os quais o apóstolo dos gentios chamava de lobos cruéis. Atos 20:29 diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Né, irmãos? Veja que coisa terrível. Então, esse cuidado que ele tinha de alertar os presbíteros em Éfeso e de admoestar Timóteo no sentido de prepará-lo para esse desafio, revela o amor que Paulo tinha pela igreja. E esse deve ser um cuidado que a gente deve ter constantemente. Eu vou falar para os irmãos uma frase que eu ouvi recentemente numa pregação, que é uma frase antiga, conhecida de todos nós, e a gente não pode esquecer dela. Não procure uma igreja que lhe agrade, procure uma igreja que lhe aproxime de Cristo. Essa é a igreja ideal que você deve ir. E em conclusão a esse breve comentário, eu quero dizer aos irmãos que ninguém amou a igreja mais do que seu fundador, ou seja, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no caso do apóstolo Paulo, né, a grande prova do amor pela igreja é o seu próprio fundador, Jesus Cristo, deu a vida pela igreja, deu a vida por nós, e um dia vai voltar para tomar a igreja da terra. O apóstolo Paulo, irmãos, nos deixou um grande exemplo de um homem que foi abnegado, dedicado e um sofredor em prol da noiva do Cordeiro, ou seja, da igreja de Cristo, da igreja que Jesus vem buscar. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é um modelo a ser copiado por todos nós no que se refere a amar a igreja do Senhor Jesus, doando sua vida, habilidades, conhecimento, para contribuir com o seu crescimento e fortalecimento espiritual. Então, aquele que um dia perseguiu, odiou e assolou a noiva de Cristo, agora se doa completamente para amar, cuidar, proteger, ensinar, orar e defender com todas as suas forças a noiva do Cordeiro. Que bênção de Deus, né, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensine por meio dessa bonita e importante lição. Faça o seguinte, leia a sua revista, complemente esse comentário, né? Leia a sua revista, anote suas dúvidas, anote suas colocações, evite críticas às pessoas, colocações diretas, não faça isso não. Só anote suas dúvidas, leve para a aula, tá certo? Suas contribuições também com a aula, e que todos tenham uma aula muito abençoada na presença do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 11. Mais uma vez, uma boa aula e a paz do Senhor a todos os amados irmãos.